Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Jesus. Como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, estar na Tua casa, Senhor. Não há outro lugar melhor para se estar, senão aos Teus pés, Senhor. Vem, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Sou apenas um instrumento, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Tu tens liberdade aqui, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade, Senhor, de estar compartilhando, Senhor, do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Aleluia. Como é gostoso louvar o Senhor, né? Adorar, esses momentos de adoração. Como é bom ter essa liberdade, né? Acho que você que está na sua casa, você sente, mas é tão gostoso quando está aqui em congregação, né? Bem maravilhoso. E eu estou muito feliz por estar aqui, né? Pelo privilégio, a oportunidade, os pastores cederem o púlpito de sua igreja, né? Para a gente estar ministrando a palavra. Eu estava ali no meu cantinho e eu comecei a pensar que algumas vezes, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, né? E quando as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que a mão de Deus realmente vai cumprindo as promessas dele. E eu estou muito feliz porque é maravilhoso a gente viver no centro da vontade de Deus e ver como Deus vai cumprindo o propósito dele na nossa vida, né? E muitas vezes, às vezes eu ficava, quando eu ia pregar, algum tempo atrás, e eu nunca compartilhava muito de mim, eu sempre só é a palavra, né? Abria a palavra, eu pregava a palavra. Mas assim, nesses últimos dias, Deus está me levando a ministrar, a compartilhar aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? E Ele também já me falou isso em profecia. Ele falou assim, às vezes você não entende por que você está passando por tantas coisas, né? Mas eu vou te usar através da tua história, né? Para edificar e para abençoar muitas vidas. E aí, Deus me trouxe uma palavra no final de 2019, numa vigília lá no sítio, nos meus pais. E Deus falou muito comigo durante 2018, 2019. E uma das coisas que Deus me prometeu, que Deus falou, né, que eu já tinha vontade de realizar esse sonho. E aí Deus falou comigo, o irmão teve uma visão comigo, numa mesa sentada com vários livros, eu escrevendo no quadro. Né, ele mandou abrir as minhas mãos e ele falou assim, olha, Deus está dizendo que os livros serão os teus instrumentos. Ai, aleluia. Como eu fiquei feliz por aquela palavra, porque eu só precisava de uma palavra de Deus para me começar a agir. Né? Eu já tinha escrito algumas páginas na minha agenda, eu acho que 2014, 2015. E eu já tinha uma agenda que eu escrevo sempre quando Deus usa em profecia ou um sonho, aquilo que vai acontecendo desde 2010. Eu já tinha essa agenda e eu escrevia tudo assim, né? E aí agora que eu recebi essa palavra, eu falei assim, agora esse livro sai. Porque só o que eu precisava era de uma palavra de Deus. Porque eu tinha muito medo, eu ainda tenho muito medo, temor de fazer as coisas com motivação errada. E eu não queria lançar um livro apenas pensando em ganhar dinheiro. Eu queria lançar um livro, porque eu tinha uma palavra de Deus, de que aquele livro vai ser bênção, vai edificar a vida de pessoas. Irmãos, e como é feliz, como é gostoso, como a gente se sente feliz, realizada. Quando uma pessoa lê o livro, ele dá um retorno de que aquela pessoa foi edificada, foi abençoada, né? E eu estou muito feliz por isso, porque eu já tive retorno de algumas pessoas. E como é gostoso cumprir, né, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E eu trouxe para vocês aqui, né, o livro Nunca Vou Desistir. E eu compartilho um pouquinho da minha história, do meu chamado. Eu nasci na fé, eu tenho 38 anos de idade. Minha família é uma descendência santa, né? Meu avô foi pastor muitos anos no interior do Ceará, da Assembleia de Deus, do lado da minha mãe. Ele morreu agora em 2019. E até a dedicatória do meu livro eu faço para o meu avô materno, né? A família Salles, a família do meu pai, foram os primeiros assembleanos do estado do Ceará, né? Eu até compartilho aqui algumas histórias assim, bem curtas, mas
para que as pessoas entendam a minha herança, né? A minha descendência, assim, e por que que Deus fez, né? Onde eu estou hoje. E eu creio que muitas coisas Deus fará ainda, mas eu já estou muito agradecida pelo que Ele já fez durante esse tempo, sabe? E aqui eu compartilho como que tudo começou, o chamado, o amor por nações, né? 2008. Em 2007, Deus colocou a chama no meu coração por nações, né? Eu nunca pensei em ser missionária, nunca sonhei em ser missionária, mas eu sempre tive um amor pela a casa de Deus, de estar servindo ao Senhor desde criança, envolvida em tudo que era ministério, na Assembleia de Deus, a gente fazia de tudo. O meu pai, ele pastoreou uma igrejinha no sertão, uma cidadezinha chamada Caridade, em 1990, eu acho, eu tinha uns 6 anos. E naquele tempo foi uma experiência maravilhosa, porque realmente o evangelho era bem difícil, né, naquela época. E ainda tem alguns interiores do Ceará, cidades que realmente é bem difícil pregar o evangelho, porque o catolicismo é muito forte. E eu me lembro que o pai contava as histórias que até o padre, né, ficava algumas coisas com a igreja e tal. E nós criancinha, eu e os meus irmãos, a gente saía para evangelizar nas casas, a gente fazia os cultos de Natal. O meu irmão começou a pregar no ministério com 8 anos de idade, também nessa igreja. E eu sempre tive esse desejo, esse anseio de estar na casa de Deus, de estar servindo ao Senhor, né? E esse era o desejo do meu coração. Eu me lembro que quando foi para escolher uma faculdade, né? Na minha época era vestibular, né? Para fazer o vestibular, não tinha o Enem. E eu ficava assim pensando, Senhor, o que eu vou fazer, né? Porque o meu desejo não era escolher uma profissão para ganhar muito dinheiro, para ficar rico e tal e tal. Eu queria fazer algo que realmente fosse o propósito de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu sei que eu tentei 2 lá, né, não passei. Aí eu fui fazer uma faculdade particular e eu fiz educação infantil, porque eu sempre gostei de ensinar. Olha como as coisas se encaixam, né? Porque depois eu descobri que o meu ministério é o ministério da palavra, né, a vocação, o ministério de mestre, e que tem a ver com a educação infantil, que é ensinar, né? E eu estudei, fiz essa faculdade, e eu trabalhei 1 ano em colégio, e foi justamente nesse ano que Deus tocou no meu coração o amor por nações, né? E eu compartilho bem detalhadamente no livro essa história, né? Não somente a minha história, mas eu vou falando de alguns pontos, né? Sobre chamado, sobre intimidade, sobre lugar secreto, sobre práticas espirituais, tudo aquilo que Deus foi ministrando no meu coração durante esses anos, né? E aí eu compartilho um pouquinho no livro, né? É um livro bem simples. Foi muito engraçado quando eu terminei de escrever o livro. Eu fiquei muito assim, né? A primeira vez que você escreve um livro, você não sabe se as pessoas vão, e aí como é que vai ser. E eu fiquei orando para o Espírito Santo, pedindo para ele me mostrar alguém, para eu compartilhar o livro, para me ter esse retorno, né? E tinha que ser alguém fora da família, mas alguém que me conhecesse. E aí sim eu compartilhei com uma amiga minha de muitos anos, de uns 15 anos, essa amiga. E a gente teve um tempo de afastamento, depois a gente voltou a se falar, ela teve um tempo se afastou de Deus, aí voltou, e agora ela está muito firme na fé. E quando ela me deu o retorno do livro, né, eu fiquei muito feliz. O jeito, a forma como ela falou do livro, e me encorajou, né, para mim ir para frente, para mim continuar. E assim, se você for adquirir no final do livro, eu espero que esse livro te motive a mergulhar mais fundo, né, na presença, na busca por Deus, né, a viver todos os planos, todos os sonhos, todos os projetos que Deus tem para você, né, a andar no sobrenatural, a andar em ousadia. Talvez se eu tivesse escolhido fazer a minha vontade, né, ter casado, ter formado uma família, tá trabalhando, ter um emprego, vivendo uma vida natural, né, talvez eu não teria vivido tudo isso de uma forma sobrenatural. Mas eu estava até compartilhando agora da igreja que eu ministrei à tarde. Desde 2010, eu decidi morrer para mim mesmo. Eu participei de um curso intensivo numa base missionária lá em Goiás. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus, né? Aquele pastor José Rodrigues ministrou uma palavra, né, sobre morte, sobre cruz, né? Colocar o eu na cruz, sabe? E naquele dia eu me rendi completamente a Deus. Eu senti Deus me chamando ali para me entregar por completo, né? Então, assim, todas as áreas da minha vida, né, financeira, sentimental, e todas as áreas, eu me rendia, eu
rendi completamente diante do altar dele, né? E eu falei para Deus, Senhor, eu vou morrer para as minhas vontades, eu quero viver as tuas vontades, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, né? Tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E desde lá, né, eu estou aqui. E aí, se você for ler, compartilhar o livro, eu compartilho um pouquinho, né? Como que Deus fez. Eu morei 11 anos no Quênia, na África, né? Foi uma experiência maravilhosa, numa base missionária. Eu pude aprender o inglês, estudar inglês. Eu pude ter experiências de conviver com pessoas de outros países nessa escola, de evangelizar para muçulmanos, né? E foi um tempo também que Deus me levou a aprender a buscar Ele no secreto, no quarto, sabe? Foi um tempo que Deus me aprofundou mais. Tudo aquilo que eu estudei na escola durante 1 ano e meio, na escola missionária, eu pude colocar em prática, né? Na escola, a gente aprende por disciplina, né? A gente tinha que ter 1 hora de leitura da palavra, a gente tinha que ter 1 hora de oração na madrugada, a gente tinha que fazer um jejum toda semana. E se a gente não fizesse, tinha uma disciplina, né? A disciplina era, né, capinar, trabalhar na cozinha no final de semana e essas coisas. E tudo aquilo que a gente aprendeu na escola por disciplina, eu pude colocar em prática durante o meu prático na África. E aquela experiência que eu vivi lá, quando eu vim embora para o Brasil, eu aprendi a fazer por prazer, não mais por disciplina, né? É muito interessante isso. Quando a gente aprende a ter prazer na presença de Deus, a ter prazer de ficar no lugar secreto, a ter prazer de ler a Bíblia, a ter prazer de orar, a ter prazer de jejuar, porque a gente entende o propósito, a gente entende a causa, a gente entende que a gente precisa disso, que sem isso a gente não é nada. Sem a unção nós não somos nada. Né? Não tem como a gente receber a unção, o poder, a ousadia, não tem como a gente andar no sobrenatural se nós não colocarmos em práticas, né, essas práticas espirituais, que são simples. São simples. Muitas vezes a gente quer complicar o evangelho, mas é simples, é muito simples. E Deus me levou a viver assim, coisas sobrenaturais, né, de fazer longos períodos de jejuns. Né? O meu irmão fala, por isso que eu não engordo. E Deus, eu fui vendo respostas assim, de jejuns, de oração. E cada vez mais Deus tem me levado a mergulhar mais profundo em Deus. E se eu fosse, a última igreja que eu fosse ministrar hoje, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, a minha experiência que eu aprendi, que eu quero compartilhar sempre por onde eu passar, é a importância do lugar secreto. A importância do tempo de comunhão, de intimidade com Deus no nosso lugar secreto. Sabe, irmãos, e às vezes eu fico pensando assim, por que Deus permitiu, né, todo esse tempo de quarentena? Senhor, será que o teu propósito maior foi porque o Senhor queria levar a igreja para o lugar secreto? Porque às vezes a gente está tão ocupado em atividades, em eventos, né, congressos, seminários e tantas outras coisas. A minha igreja é cheia de eventos, né? E esse ano da pandemia não teve um evento, só os cultos, né? Só as lives. Mas será como é que ficou a nossa fé? Nós ficamos, né, com a fé assim, mais ou menos, porque não teve isso, não teve aquilo na igreja? Ou nós aproveitamos esse tempo de pandemia, de quarentena, para mergulhar na palavra, para mergulhar no lugar secreto, para mergulhar na oração, para ler livros cristãos, para ter os cultos domésticos em casa, né? Para voltar àquela igreja primitiva que os cultos eram nas casas. Como é que foi o seu tempo, né, de quarentena? O meu tempo de quarentena, o fruto foi esse livro, né? Eu aproveitei o meu tempo, peguei a palavra que Deus liberou e coloquei em ação e comecei a escrever. E aí você pode pensar assim, ela é muito rica, né? A pessoa pensa que a gente é rica porque a gente lançou um livro. Mas pelo contrário, irmãos, eu não sou rica, eu vivo totalmente dependente de Deus, na minha área financeira também. E quando eu terminei de escrever o livro, eu comecei a orar, comecei a pesquisar as editoras, né? A editora fazia tudo e tal, tinha que estar R$8.000, ou então eu tinha que... Eu disse, Senhor, não tenho dinheiro, Senhor, como que vai acontecer? O Senhor já me liberou uma palavra, o Senhor já prometeu, sei que o Senhor vai fazer acontecer. E aí eu liguei para um irmão que trabalha lá na minha igreja, e aí, como é que nós vamos fazer, Ednilson e tal? Aí ele, você podia ir atrás de patrocinadores e tal, e você pode dar propaganda no livro, sei o que. Aí eu não me senti tão... Eu disse, não, acho que
eu não sinto paz fazendo isso aí, eu vou orar. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar. Olha, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ir para o culto de oração, né? Ora no quarto, vai para o culto de oração, vai para as vigílias, faz propósito de jejum. E aí eu estava no círculo de oração, na congregação da nossa igreja, e Deus usou uma irmã para mim. E Deus falou assim para mim: fique quieta, fique calada. Eu estou contigo neste negócio e eu vou te fazer prosperar. Eu vou mandar a provisão. Aí eu, amém, glória a Deus. Né? E aí eu descansei em Deus e eu fui agindo, né? A gente também tem que agir. Nós temos a palavra, a promessa, mas a gente também tem que dar os passos de fé, ser ousada. E aí eu fui agindo, né? Eu fui sendo ousada e eu disse assim: Senhor, eu quero um livro bonito, Senhor, com excelência, né? Eu quero te dar o meu melhor. Mesmo que isso custe caro, mas o Senhor falou, eu sei que o Senhor vai mandar a provisão. E aí eu fui procurando, né, e eu pesquisei, e aí eu contratei a revisora textual, né, para não sair nenhum erro ortográfico, nada, né, e um valor caríssimo, e eu fui juntando dinheiro, e Deus foi abençoando, foi aparecendo, e eu paguei a revisora, e depois paguei a diagramadora também, né, mais um outro valor alto. E aí, tudo bem, o livro ficou pronto quase no finalzinho do ano. E aí eu precisava do dinheiro para fazer na gráfica. Antes eu tinha um planejamento de colocar numa editora para mim não gastar, para mim não investir dinheiro e essa editora publicar por demanda. Mas quando eu fui colocar o livro, eles não aceitaram porque o livro ficou muito pesado, né? O arquivo, o livro, cada capítulo tem algumas imagens assim e tal. E aí não deu certo. E eu fiquei com meu coração triste. Eu disse: Senhor, e agora? Senhor, eu vou orar, o Senhor vai mandar a provisão. E eu já estava fazendo bazar na minha casa, comecei a vender algumas blusas na igreja. E a minha mãe: vamos fazer um caldo de carne. Minha mãe é muito boa na cozinheira, né? Fizemos o caldo de carne, vendemos após os cultos na terça-feira. E aí eu consegui um valor e eu queria publicar o livro até o final do ano para mim, justamente para me trazer para quando eu viesse para São Paulo. E eu consegui um valor para fazer 100 livros na gráfica. Eu disse: Senhor, amém, Jesus, 100 livros, já está, glória a Deus, né? Eu quero ver o filho nascendo. E aí eu publiquei nos meus stories, né? Eu disse: irmão, estou muito feliz porque o livro vai sair, eu vou conseguir pagar 100 livros na gráficas e tal. Agradecendo a Deus, muito feliz. E aí uma irmã da minha igreja viu os stories. No outro dia, ela me mandou uma mensagem, na hora do almoço, estava na minha casa. E quando eu li aquela mensagem, eu comecei a chorar. Minha mãe ficou preocupada. Disse: foi isso, menina? Alguém morreu? Eu disse assim: não, mãe. Uma irmã acabou de me ofertar R$1.000. Ela vai me abençoar, fazer mais livros na gráfica. E eu agradeci a Deus pela provisão de Deus. Como Deus é fiel, como Deus é lindo, né? E Ele provê todas as coisas, né? E assim eu consegui fazer a gráfica, fazer uma impressão, ainda consegui uma outra oferta. E eu consegui fazer 500 livros na gráfica, para a honra e a glória no nome de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra que eu quero trazer para você essa noite, aleluia. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que eu escrevi aqui no capítulo 9. Fala sobre rendição e entrega. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão, né? Depois que eu voltei da África, eu fiquei um tempo na minha igreja. Depois Deus me levou a morar no sertão. Eu morei 1 ano e 4 meses no sertãozinho, a umas 3 horas da cidade de Fortaleza, né? E a gente tomou de conta de uma congregação pequena lá na nossa igreja. E foi uma experiência maravilhosa ali naquele lugar, né? E naquele lugar Deus me abençoou. Deus me deu alguém, me deu um relacionamento, né? E sabe quando você espera tanto uma promessa, né? E aquela promessa se cumpre e você fica tão feliz, tão realizada. E assim aconteceu comigo. Mas para resumir a história, 9 meses depois, esse relacionamento acabou. E aí na mesma noite, eu orei ao Senhor e fui para o meu quarto e abri a Bíblia. E quando eu abri, eu estava na leitura anual da Bíblia, né? E na leitura do dia, Deus começou a falar comigo sobre a história de Abraão entregando o Isaac, entregando a promessa. Eu disse assim: meu Deus, Jesus está falando comigo mesmo. E aí Deus falou comigo naquela noite, né? Entrega o teu Isaac, entrega a tua promessa. E na mesma noite, Deus me mostrou um sonho também.
E, irmãos, foram dias difíceis. Eu chorei, porque aquilo que eu tanto esperava, aquela promessa que eu tanto esperava, né? Não somente isso, mas Deus tinha me trazido várias confirmações, sabe? Deus tinha falado comigo, me dado sonhos, não somente para mim, mas para as outras pessoas. Porque eu não vou entrar no relacionamento se eu não sei se é a vontade ou o propósito de Deus. E Deus tinha falado comigo, Deus tinha me confirmado. E aí, algum tempo depois, Deus me trouxe essa palavra, mas eu ainda tinha esperança de que Deus podia fazer algo, porque Ele tinha me trago uma palavra de confirmação. E alguns meses depois, eu comecei a entender o propósito de Deus. E aí Deus falou profundamente comigo, né, sobre essa história de Abraão. Quando Deus pediu o filho para Abraão, Deus não estava querendo o filho de Abraão. Deus estava provando o coração de Abraão. Talvez Abraão começou a amar mais o filho. Talvez Abraão começou a dedicar tempo com o filho. Talvez Abraão, né? Talvez não fala na Bíblia que ele deixou de construir altares, né? Então, muitas vezes, aquilo que nós tanto esperamos, a promessa que nós estamos querendo, né? O sonho que nós tanto sonhamos que se realizou, aquele emprego que você tanto orou e Deus te deu, né? Aquele carro, aquela formação. Às vezes, Deus nos dá e muitas vezes aquela promessa, aquilo nos faz afastar de Deus. Ou nos faz perder o foco, ou nos faz mudar a direção das coisas. E eu comecei a orar e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu amei a promessa mais do que a Ti, né? Porque não era isso. Eu entreguei meu coração completamente para Deus. E eu falei, Senhor, Tu és o amado da minha alma. Tu és o meu desejado. E o meu coração é 100% Teu, Senhor. Nada nem ninguém vai tomar esse lugar. E eu entendi que Deus estava provando o meu coração, né, durante esse tempo, né? E aí, como a gente pode aprender com a história de Abraão? Ele fala que, Gênesis 22, 1 ao 2. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos, né, que Abraão foi. Mas uma coisa interessante, que Abraão ele não questionou ao Senhor. Que Abraão não demorou. Que Abraão não ficou, Senhor, mas o Senhor me prometeu ser pai de nações, né? Como eu vou ser pai de nações se você não está pedindo meu filho, né? E aí Abraão, ele não fez isso, ele não questionou. Abraão é um grande exemplo para nós de obediência radical. Ele é um grande exemplo de entrega, de rendição. Abraão simplesmente levantou na manhã e obedeceu. Porque Abraão, ele tinha um coração rendido ao Senhor. Ele tinha um coração entregue a Deus, sabe? De uma completa rendição, de uma completa entrega. Na manhã seguinte, ele estava fazendo aquilo que Deus pediu. Aquilo que Deus pediu. Abraão entregou. Abraão entregou. Deus estava provando ali onde estava o coração de Abraão, onde estava o amor dele. E Abraão estava provando para Deus, Senhor, o meu amor não está nessa promessa, o meu amor não está no meu filho, né? O meu coração, Deus colocou ele à prova, né? Fez com que Abraão tivesse uma escolha, né? Ou ele ia escolher a promessa, aquilo, ou ele ia escolher agradar o Deus da promessa. Aleluia. Muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus na nossa vida. Mas tudo tem um propósito, né? Muitas vezes uma prova que Ele permite, uma situação difícil, né? Uma doença. Tudo tem um propósito. Há um propósito em todas as coisas. Assim como Deus teve um propósito nessa história, esse relato de Abraão, que ele viveu. Como nós podemos aprender com ele? Como nós podemos? E aí eu aprendi, eu coloquei isso para a minha vida. Senhor, Tu me deu a promessa, mas eu te entrego, Jesus. Eu te devolvo, né? E eu sei que Tu és soberano para fazer muito mais do que eu penso. E Tu conheces tudo, né? Deus conhece o som do nosso coração. Ele conhece o tempo certo para todas as coisas. Então, em que nível está o nosso coração de obediência ao Senhor?
Qual é o tamanho do seu amor por Deus? Será que o seu amor é um amor sacrificial? Será que aquilo que Deus está te pedindo, você tem coragem de entregá-lo a ponto, né, de fazer um sacrifício por Ele? Muitas vezes nós estamos agarrados a tantas coisas terrenas, sabe? Amando as coisas deste mundo. E muitas vezes Deus está nos pedindo para entregar, para dar, para render algo para Ele. E muitas vezes nós estamos segurando. E o que eu aprendo com a história de Abraão é que Abraão, ele deu um filho, mas Deus deu para ele nações. Oh, glória! Então, aquilo que Deus te pede, Ele tem o poder de te dar, né? De te voltar para você muito mais. Ele te pede um filho, Ele te dá uma nação. Aleluia! Glória a Deus! Qual nível de obediência você tem andado, né? Será se Deus te pedir algo nesta noite, você vai estar com o seu coração disposto a se render para Ele, a entregar para Ele? Tem uma canção muito linda, uma canção bem antiga que fala: tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. É muito linda essa canção. Será que o nosso coração está disposto a entregar tudo por amor ao Senhor, né? Até a nossa própria vida. Eu me lembro que algum dos cultos agora que nós tivemos em dezembro na nossa igreja, Deus falou profundamente comigo. Teve uns cultos assim de avivamento que foram mais de 3 horas de culto, né? O pastor parou de pregar e ele sentou e o ministério de louvor veio e Deus começou a fazer um mover e as pessoas não queriam ir embora. Assim, foram uns 3 cultos assim carreados, noites mesmo assim de avivamento. Deus derramando um mover sobrenatural sobre a nossa igreja. E teve um desses cultos que Deus, no finalzinho, Deus começou a usar uma irmã para mim. E Deus falou profundamente comigo, né? Uma das coisas que eu estava preocupada, eu disse assim: Senhor, eu lancei o livro e tal, eu quero fazer muito uma festa de lançamento, Senhor. E eu não tenho dinheiro, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai prover e tal. E uma coisa tão específica, né? Deus realiza o desejo do nosso coração. E Deus falou comigo naquele dia. 2 coisas que ficaram marcadas. Ele falou assim: olha, se eu já te dei um livro, eu não sou capaz de te dar uma festa de lançamento. Eu disse: amém, Jesus. E outra coisa que Deus falou comigo, Ele falou assim, hoje eu sei. Hoje eu sei que se for preciso você morrer por minha causa, você morrerá. Irmãos, como eu fiquei feliz naquele dia. Porque às vezes eu ficava pensando assim: se Deus me enviar por uma nação perseguida, né? Quantas nações o evangelho é perseguido, quantos povos não alcançados, né? A Somália, a Coreia do Norte, o cristianismo é perseguido, que as pessoas são colocadas em campos de concentrações porque é encontrado uma Bíblia dentro da sua casa, né? Quantas nações, na Nigéria, eu já ouvi testemunho de uma missionária na Nigéria mesmo, que ela falou que o esposo dela foi morto a tiro na frente dela por não negar Jesus. E eu ficava pensando assim: Senhor, se o Senhor me enviar para uma nação dessa, Senhor, será que eu estava disposta, Senhor, a morrer por tua causa, né? E nesse dia Deus falou profundamente no meu coração. E como eu fiquei feliz, porque realmente eu me entreguei completamente para Ele. Eu rendi a minha vida totalmente para Ele. E o que eu quero falar para você essa noite, né? O maior nível de fé que nós podemos andar em Deus não é quando nós esperamos em Deus, é quando nós entregamos. Olha o que nível de fé Abraão viveu. Ele sabia da promessa que ele ia ser pai de nações. E Deus estava pedindo a ele agora o filho da promessa. Olha que nível de fé. E ele foi, e ele entregou. Ele entregou. O que Deus está te pedindo? O que você precisa entregar a Deus? Qual é o seu bem mais precioso? Onde está o teu coração? Na Bíblia fala que onde está o nosso coração, né? Ali está o nosso tesouro. Nós possamos completamente nessa noite se render a Ele, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós viermos a ser, depositar diante do altar de Deus. Que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e não a nossa, né? A minha vontade quando eu era mais nova era outra.
os meus sonhos eram outros, né? Os meus planos eram outros. Mas quando eu decidi me render completamente a Ele, de viver a vontade dEle, né? Eu fui vivendo conforme Ele foi desenhando para mim, né? Os planos dEle. Ele não me mostra, né, tudo titim por titim, não. Eu vou vivendo passos por passo, de fé em fé, de glória em glória, de ousadia em ousadia, né? Quando foi agora no final do ano, eu tive um desejo de participar de uma escola aqui no Dunamis Farm, aqui em São Paulo. E eles fazem uma escola de 21 dias, né? Eu disse, Senhor, como eu queria participar dessa escola, Senhor. Um novo tempo, novos lugares, novas pessoas. Ah, Senhor, como eu queria, Jesus. Senhor, se for tua vontade, Senhor, eu creio que tu vai mandar a provisão. E eu orei com fé. Orei com fé. E aí eu fui para o ciclo de oração, né? Mais uma vez. E naquele ciclo de oração, uma irmã teve uma visão comigo. E ela falou assim, olha, Kelane, eu estou vendo uma caixinha rosa. E essa caixinha rosa se abrindo, e Deus está falando para você que Ele tem surpresas para você, que Ele vai te surpreender esses dias. E eu pensava logo que era na área sentimental, né? Aí eu comecei a orar, amém, glória a Deus. E aí quando eu cheguei em casa, um ou 2 dias depois, uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, e ela falou assim, olha, Kelane, Deus falou comigo, eu estou depositando uma oferta para você. Eu disse, amém, glória a Deus. Né? E eu pensava assim que ia ser uma oferta normal, né? Como às vezes eu recebo 100, 150 reais. E quando eu abri a minha conta, irmãos, era justamente o valor da escola que eu pedi para Deus. Irmãos, um valor de 3 mil reais. 3 mil reais. Uma pessoa ofertou na minha vida. Deus é lindo. Deus realiza os desejos do nosso coração, irmãos. E ela ainda depositou um valor a mais, 3.400 reais, porque eu pude dar o dízimo do valor sem tirar o valor da escola. E Deus fez. E aí eu vim para a escola, comprei a passagem, né? Vim para a escola, liguei para o pastor Melquides, eu vou para São Paulo, né? Marca umas igrejas aí para me pregar. Já a segunda vez que eu venho para São Paulo, a primeira vez a gente veio para fazer um encontro de casais com Cristo, né? Servimos nesse encontro, foi uma experiência maravilhosa. E uma coisa que ficou marcada, né, nesses dias, que foi justamente os dias que nós estávamos aqui. Deus levou o meu avô estava doente no hospital, e o meu avô, né, Deus levou, e a minha mãe voltou, né, não participou do encontro, e eu e meu irmão, como éramos líderes, né, muitas atividades, tinha poucas pessoas servindo no encontro, nós não pudemos voltar, né, e nós não pudemos participar do velório do meu avô. Então, assim, foi um tempo que ficou bem marcado, né, Deus trabalhou no nosso coração, mas foi assim um encontro maravilhoso. E aí eu fiquei alguns dias a mais depois do encontro, e o pastor Melquides preparou algumas igrejas que eu também ministrei, né? E aí quando eu vim dessa vez, eu falei para ele, né? E aí ele marcou e deu certo o livro. E aqui eu estou dizendo para você que vale a pena viver uma vida de entrega ao Senhor. Que vale a pena viver uma vida de rendição a Deus. Que vale a pena sonhar os sonhos de Deus, porque Deus é fiel. Deus faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos. Quando nós decidimos viver uma vida no centro da vontade perfeita de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia de rendição, de entrega, é aquela mulher que foi aos pés de Jesus. E ela derramou o que ela tinha de mais precioso. Né? Se nós formos estudarmos a fundo aquele valor daquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus, era um valor mais ou menos de um ano de trabalho. De alguém que tem um trabalho, né? E aquela mulher, o que ela tinha de mais precioso, ninguém precisou pedir. Jesus não pediu. Mas ela decidiu entregar aos pés de Jesus o que ela tinha de mais precioso. Porque ela sabia, né? Porque ela conhecia a pessoa de Jesus, porque ela amava, porque ela queria demonstrar o amor dela. Né? E ela quebrou aquele vaso de alabastro, aquele perfume diante de Jesus, diante dos pés de Jesus. Amém? O ministério de louvor pode vir, um teclado? Enquanto nós oramos, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estar aqui compartilhando, Senhor, daquilo que Tu fez na minha vida, Pai.
eu aprendi, Senhor, o poder, Senhor, do testemunho, Pai. Que aquilo que Tu fez na minha vida, Tu pode fazer na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Oh, Paizinho amado, Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Senhor, toca, Senhor, agora em cada coração, Pai. Em cada coração, em cada vida, Senhor. As pessoas que estão assistindo essa live, Senhor, nas suas casas. Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, Senhor. Visita agora, Pai. Senhor, vai liberando, Senhor, agora o Teu poder, a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, fala com ela, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Aquilo, Senhor, que nós precisamos, Senhor, entregar, Senhor, diante do Teu altar, Deus. Oh, Senhor, aquilo que está atrapalhando, muitas vezes impedindo, Senhor, a nossa vida, Senhor amado. Senhor, que nós precisamos, Senhor, abrir mão, Deus. Ou aquilo que nós amamos tanto, Senhor. Amamos tanto, Senhor, nós queremos depositar diante do Teu altar, Senhor. Oh, Jesus, recebe, Pai. Recebe as nossas vidas, Pai. Recebe os nossos sonhos, os nossos planos. Senhor, o nosso ano de 2021, Deus. Senhor, todos os nossos projetos, Deus. Senhor, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome cresça, Senhor. Que o Teu nome apareça, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Deus. Que toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que toda honra seja dada a Ti, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Ao Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, não somos nada sem Ti, Senhor. Tudo que temos é Teu, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Oh, Jesus, recebe, Senhor. Nos entregamos, nos rendemos completamente a Ti, Pai. Nos rendemos, Senhor, corpo, alma e espírito, Deus. A nossa casa, a nossa família, Senhor. A nossa cidade, a nossa nação, Pai. Oh, Senhor, rendemos diante do Teu altar, Senhor. Faz o Teu querer, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Nos ensina a Te amar, Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Nos ensina, Pai, que o nosso coração, Senhor, seja entregue totalmente a Ti, Senhor. Totalmente a Ti, Jesus. Totalmente a Ti, Jesus. Entregamos as nossas vidas, Senhor, totalmente a Ti, Jesus. Oh, Pai, recebe-nos, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, recebe as nossas vidas diante do Teu altar como sacrifício. Enquanto essa canção é ministrada, faça a sua oração. Entregue a Ele, se renda a Ele. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Oh, Senhor, o que eu preciso entregar a Ti, Jesus. Entrega, se renda. As minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, oh, oh.
Senhor. Oh, Senhor, que a tua vontade seja feita, Pai. Oh, Senhor, que seja um tempo, Senhor, de novos sonhos, Pai. Que seja um tempo, Senhor, de algo novo, Senhor, de coisas novas, Pai. Oh, Senhor, que essa igreja experimente o avivamento, Deus. Oh, Senhor, que Tu venha, Senhor, aquecer os corações, Pai. Que Tu venha, Senhor, aquecer, Senhor. Oh, Senhor, trazer de volta o primeiro amor. Que Tu venha levar essa igreja a viver em novos níveis, Pai. Andar no sobrenatural, Senhor. A viver, Senhor, experiências contigo como nunca antes, Pai. Oh, Senhor, eu declaro, Senhor amado, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu fogo, a Tua Shekinah, Senhor, invadindo cada casa, cada família, Deus. Oh, Senhor Jesus, que eles venham experimentar, Senhor, o poder da rendição, o poder da entrega, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar a missionária Kelly aqui na frente, por favor. Gostaria nessa hora, irmãos, que vocês também estendessem suas mãos para cá, que nós pudéssemos abençoar a vida dela, o ministério dela, por onde ela passar. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ela e muitas vidas sejam impactadas pelo poder de Deus através da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Ore juntamente comigo. Deus Pai, nós clamamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Nós estendemos as nossas mãos, Senhor, mas que não sejam, ó Pai, simplesmente nossas mãos, mas a Tua mão de poder nesta hora, a usar a vida dela, Pai, a guiá-la, a levá-la, Senhor, por tantos outros lugares, para ministrar a Tua palavra, para anunciar o Evangelho, oh Pai amado, para levar as boas novas de salvação, ó Pai. A Tua palavra nos diz, ó Pai, quão formosos são os pés daquele que levam o Evangelho, que anunciam o Evangelho. Senhor amado, vem sustentando a vida dela, Pai, vem provendo, Senhor, vem, ó Pai, proporcionando que ela viva, ó Pai, experiências extraordinárias da Tua presença, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui intercedendo, Senhor, clamando, ó Pai. Oh Pai amado, porque o Senhor tem a chamado, tem enviado para falar do Teu amor, ó Deus. Pai amado, e nós Te louvamos por isso, ó Pai, por ela ter correspondido ao Teu chamado, Senhor. Usa, ó Pai, a vida dela como instrumento de poder, por onde quer que ela estiver, ó Deus. Oh Pai amado, que vidas sejam impactadas no nome santo do Senhor Jesus. Eu declaro a Tua bênção no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém e amém, aleluia. Missionária, obrigado, Deus abençoe, viu? Foi um prazer tê-la aqui conosco, aleluia. Os irmãos podem se assentar por um instante. Irmãos, eu creio que a palavra do Senhor falou ao meu e ao teu coração.
é necessário que nós entreguemos o nosso melhor na presença do Senhor. Entreguemos as nossas vidas, irmãos. Tudo isso que nós temos vivido, assim como a missionária falou aqui ao longo da palavra, talvez até mesmo esse período de pandemia, foi um momento para que o Senhor nos desse a oportunidade de nos achegar mais a Ele. Muitas vezes nós estamos vivendo diligentemente, ou eu tenho ido aos cultos, tenho frequentado a igreja, mas tem chegado um tempo em que nós precisamos nos lançar no sobrenatural, precisamos mergulhar na presença do Senhor e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus.
Os corações, aleluia, nós queremos nos derramar na presença do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, nessa noite eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida, aleluia. Eu creio que Ele marcou este dia para visitar o teu coração e para impactar a tua vida com poder e grande glória, aleluia. Bendito e eterno é o nome do Senhor, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu quero com alegria aqui convidar a missionária Kelly Salles, que estará aqui ministrando a palavra do Senhor em nossos corações. É um prazer imenso recebê-la aqui em nossa igreja. Estará nos abençoando nessa noite com a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Jesus. Como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, estar na Tua casa, Senhor. Não há outro lugar melhor para se estar, senão aos Teus pés, Senhor. Vem, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Sou apenas um instrumento, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Tu tens liberdade aqui, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade, Senhor, de estar compartilhando, Senhor, do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Aleluia. Como é gostoso louvar o Senhor, né? Adorar, esses momentos de adoração. Como é bom ter essa liberdade, né? Acho que você que está na sua casa, você sente, mas é tão gostoso quando está aqui em congregação, né? Bem maravilhoso. E eu estou muito feliz por estar aqui, né? Pelo privilégio, a oportunidade, os pastores cederem o púlpito de sua igreja, né? Para a gente estar ministrando a palavra. Eu estava ali no meu cantinho e eu comecei a pensar que algumas vezes, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, né? E quando as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que a mão de Deus realmente vai cumprindo as promessas dele. Eu me lembro que uma vez a minha mãe estava orando, perguntando a Deus. Eu já tenho 38 anos e eu não sou casada ainda, né? Nem fui, sou solteira. E eu tenho orado muito para Deus me abençoar na área sentimental, me dar um esposo, um varão, com o mesmo chamado, com a mesma visão de ministério. E eu me lembro que uma vez a minha mãe estava orando e perguntando assim para Deus: Senhor, por que o Senhor está demorando tanto, né? Por que o Senhor não abençoa a minha filha ainda com o esposo? Eu sou a caçula, eu era a caçula, né? De 4. E agora tem um Tiaguinho, nós adotamos o Tiaguinho desde novinho, e ele já tem 22 anos, e ele já está com casamento marcado. Eu, Senhor, Jesus, será possível, Senhor? E nesse dia, quando a minha mãe estava orando, né, perguntando a Deus, e aí o Espírito Santo falou com ela naquele dia. E o Espírito Santo falou assim para ela, assim, olha, se sua filha tivesse casado, ela não estaria vivendo tudo isso que ela está vivendo. Eu não estaria usando ela tanto quanto eu estou usando hoje. E a minha mãe me contou aquilo, né? E eu fiquei muito feliz, porque realmente, talvez se eu tivesse casado com os meus 20 anos, eu não teria vivido esses 11 anos de ministério como missionária, com experiências de ir para a África, para o sertão, com a experiência de estar ministrando em igrejas, com experiências agora, uma nova experiência que Deus me presenteou, de escrever um livro, né? E eu estou aqui lançando para vocês, né? Que privilégio, que honra. E vocês têm a honra, porque nem foi lançado na minha igreja ainda. O livro chegou na gráfica semana passada, e eu estava aqui em São Paulo, e eu pedi para... eu trouxe alguns, né? Pedi pelo correio, e já estou lançando em algumas igrejas aqui. Amanhã eu já volto para Fortaleza.
E no começo agora de fevereiro é que eu vou fazer o lançamento oficial na minha igreja. E eu estou muito feliz porque é maravilhoso a gente viver no centro da vontade de Deus e ver como Deus vai cumprindo o propósito dele na nossa vida, né? E muitas vezes, às vezes eu ficava, quando eu ia pregar, algum tempo atrás, e eu nunca compartilhava muito de mim, eu sempre só é a palavra, né? Abria a palavra, eu pregava a palavra. Mas assim, nesses últimos dias, Deus está me levando a ministrar, a compartilhar aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? E Ele também já me falou isso em profecia. Ele falou assim, às vezes você não entende por que você está passando por tantas coisas, né? Mas eu vou te usar através da tua história, né? Para edificar e para abençoar muitas vidas. E aí, Deus me trouxe uma palavra no final de 2019, numa vigília lá no sítio, nos meus pais. E Deus falou muito comigo durante 2018, 2019. E uma das coisas que Deus me prometeu, que Deus falou, né, que eu já tinha vontade de realizar esse sonho. E aí Deus falou comigo, o irmão teve uma visão comigo, numa mesa sentada com vários livros, eu escrevendo no quadro. Né, ele mandou abrir as minhas mãos e ele falou assim, olha, Deus está dizendo que os livros serão os teus instrumentos. Ai, aleluia. Como eu fiquei feliz por aquela palavra, porque eu só precisava de uma palavra de Deus para me começar a agir. Né? Eu já tinha escrito algumas páginas na minha agenda, eu acho que 2014, 2015. E eu já tinha uma agenda que eu escrevo sempre quando Deus usa em profecia ou um sonho, aquilo que vai acontecendo desde 2010. Eu já tinha essa agenda e eu escrevia tudo assim, né? E aí agora que eu recebi essa palavra, eu falei assim, agora esse livro sai. Porque só o que eu precisava era de uma palavra de Deus. Porque eu tinha muito medo, eu ainda tenho muito medo, temor de fazer as coisas com motivação errada. E eu não queria lançar um livro apenas pensando em ganhar dinheiro. Eu queria lançar um livro, porque eu tinha uma palavra de Deus, de que aquele livro vai ser bênção, vai edificar a vida de pessoas. Irmãos, e como é feliz, como é gostoso, como a gente se sente feliz, realizada. Quando uma pessoa lê o livro, ele dá um retorno de que aquela pessoa foi edificada, foi abençoada. Né? E eu estou muito feliz por isso, porque eu já tive o retorno de algumas pessoas. E como é gostoso cumprir, né, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E eu trouxe para vocês aqui, né, o livro Nunca Vou Desistir. E eu compartilho um pouquinho da minha história, do meu chamado. Eu nasci na fé, eu tenho 38 anos de idade. Minha família é uma descendência santa, né? Meu avô foi pastor muitos anos no interior do Ceará, da Assembleia de Deus, do lado da minha mãe. Ele morreu agora em 2019. E até a dedicatória do meu livro eu faço para o meu avô materno, né? A família Salles, a família do meu pai, foram os primeiros assembleanos do estado do Ceará. Né? Eu até compartilho aqui algumas histórias assim, bem curtas, mas para que as pessoas entendam a minha herança, né? A minha descendência, assim, e por que Deus fez, né? Onde eu estou hoje. E eu creio que muitas coisas Deus fará ainda, mas eu já estou muito agradecida pelo que Ele já fez durante esse tempo, sabe? E aqui eu compartilho como que tudo começou, o chamado, o amor por nações, né? 2008. Em 2007, Deus colocou a chama no meu coração por nações, né? Eu nunca pensei em ser missionária, nunca sonhei em ser missionária, mas eu sempre tive um amor pela a casa de Deus, de estar servindo ao Senhor desde criança, envolvida em tudo que era ministério, na Assembleia de Deus, a gente fazia de tudo. O meu pai, ele pastoreou uma igrejinha no sertão, uma cidadezinha chamada Caridade, em 1990, eu acho, eu tinha uns 6 anos. E naquele tempo foi uma experiência maravilhosa, porque realmente o evangelho era bem difícil, né, naquela época. E ainda tem alguns interiores do Ceará, cidades que realmente é bem difícil pregar o evangelho, porque o catolicismo é muito forte. E eu me lembro que o pai contava as histórias que até o padre, né, ficava algumas coisas com a igreja e tal. E nós criancinha, eu e os meus irmãos, a gente saiu para evangelizar nas casas, a gente fazia os cultos de Natal. O meu irmão começou a pregar no ministério com 8 anos de idade, também nessa igreja. E eu sempre tive esse desejo, esse anseio de estar na casa de Deus, de estar servindo ao Senhor. Né? E esse era o desejo do meu coração. Eu me lembro que quando foi para escolher uma faculdade, né, quando
Na minha época era vestibular, né? Para fazer o vestibular, não tinha o Enem. E eu ficava assim pensando, Senhor, o que eu vou fazer, né? Porque o meu desejo não era escolher uma profissão para ganhar muito dinheiro, para ficar rico e tal e tal. Eu queria fazer algo que realmente fosse o propósito de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu sei que eu tentei duas lá, né? Não passei. Aí eu fui fazer uma faculdade particular e eu fiz educação infantil, porque eu sempre gostei de ensinar. Olha como as coisas se encaixam, né? Porque depois eu descobri que o meu ministério é o Ministério da Palavra, né? A vocação, o Ministério de Mestre, e que tem a ver com a educação infantil, que é ensinar, né? E eu estudei, fiz essa faculdade, e eu trabalhei 1 ano em colégio, e foi justamente nesse ano que Deus tocou no meu coração o amor por nações, né? E eu compartilho bem detalhadamente no livro essa história, né? Não somente a minha história, mas eu vou falando de alguns pontos, né? Sobre chamado, sobre intimidade, sobre lugar secreto, sobre práticas espirituais, tudo aquilo que Deus foi ministrando no meu coração durante esses anos, né? E aí eu compartilho um pouquinho no livro, né? É um livro bem simples. Foi muito engraçado quando eu terminei de escrever o livro. Eu fiquei muito assim, né? A primeira vez que você escreve um livro, você não sabe se as pessoas vão... E aí, como é que vai ser? E eu fiquei orando para o Espírito Santo, pedindo para ele me mostrar alguém, para eu compartilhar o livro, para me ter esse retorno, né? E tinha que ser alguém fora da família, mas alguém que me conhecesse. E aí, sim, eu compartilhei com uma amiga minha de muitos anos, de uns 15 anos, essa amiga. E a gente teve um tempo de afastamento, depois a gente voltou a se falar, ela teve um tempo se afastou de Deus, aí voltou, e agora ela está muito firme na fé. E quando ela me deu o retorno do livro, né, eu fiquei muito feliz. O jeito, a forma como ela falou do livro, e me encorajou, né, para mim ir para frente, para me continuar. E assim, se você for adquirir no final do livro, eu espero que esse livro te motive a mergulhar mais fundo, né, na presença, na busca por Deus, né, a viver todos os planos, todos os sonhos, todos os projetos que Deus tem para você, né, a andar no sobrenatural, a andar em ousadia. Talvez se eu tivesse escolhido fazer a minha vontade, né, ter casado, ter formado uma família, tá trabalhando, ter um emprego, vivendo uma vida natural, né, talvez eu não teria vivido tudo isso de uma forma sobrenatural. Mas eu estava até compartilhando agora da igreja que eu ministrei à tarde. Desde 2010, eu decidi morrer para mim mesmo. Eu participei de um curso intensivo numa base missionária lá em Goiás. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus, né? Aquele pastor José Rodrigues ministrou uma palavra, né, sobre morte, sobre cruz, né? Colocar o eu na cruz, sabe? E naquele dia eu me rendi completamente a Deus. Eu senti Deus me chamando ali para me entregar por completo, né? Então, assim, todas as áreas da minha vida, né, financeira, sentimental, e todas as áreas, eu me rendi, eu rendi completamente diante do altar dele, né? E eu falei para Deus, Senhor, eu vou morrer para as minhas vontades, eu quero viver as tuas vontades, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, né? Tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E desde lá, né, eu estou aqui, e aí se você for ler, compartilhar o livro, eu compartilho um pouquinho, né? Como que Deus fez. Eu morei 11 anos no Quênia, na África, né? Foi uma experiência maravilhosa, numa base missionária. Eu pude aprender o inglês, estudar inglês. Eu pude ter experiências de conviver com pessoas de outros países nessa escola, de evangelizar para muçulmanos, né? E foi um tempo também que Deus me levou a aprender a buscar Ele no secreto, no quarto, sabe? Foi um tempo que Deus me aprofundou mais tudo aquilo que eu estudei na escola durante 1 ano e meio, na escola missionária, eu pude colocar em prática, né? Na escola, a gente aprende por disciplina, né? A gente tinha que ter 1 hora de leitura da palavra, a gente tinha que ter 1 hora de oração na madrugada, a gente tinha que fazer um jejum toda semana, e se a gente não fizesse, tinha uma disciplina, né? A disciplina era, né, capinar, trabalhar na cozinha no final de semana e essas coisas. E tudo aquilo que a gente aprendeu na escola por disciplina, eu pude colocar em prática durante o meu prático na África. E aquela experiência que eu vivi lá, quando eu vim embora para o Brasil, eu aprendi a fazer por prazer, não mais por disciplina, né? É muito interessante isso. Quando a gente aprende
a ter prazer na presença de Deus, a ter prazer de ficar no lugar secreto, a ter prazer de ler a Bíblia, a ter prazer de orar, a ter prazer de jejuar, porque a gente entende o propósito, a gente entende a causa, a gente entende que a gente precisa disso, que sem isso a gente não é nada. Sem a unção nós não somos nada. Né? Não tem como a gente receber a unção, o poder, a ousadia, não tem como a gente andar no sobrenatural se nós não colocarmos em práticas, né, essas práticas espirituais, que são simples. São simples. Muitas vezes a gente quer complicar o evangelho, mas é simples. É muito simples. E Deus me levou a viver assim, coisas sobrenaturais, né, de fazer longos períodos de jejuns. Né? O meu irmão fala, por isso que eu não engordo. E Deus, eu fui vendo respostas assim, de jejuns, de oração. E cada vez mais Deus tem me levado a mergulhar mais profundo em Deus. E se eu fosse a última igreja que eu fosse ministrar hoje, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, a minha experiência que eu aprendi, que eu quero compartilhar sempre por onde eu passar, é a importância do lugar secreto. A importância do tempo de comunhão, de intimidade com Deus no nosso lugar secreto. Sabe, irmãos? E às vezes eu fico pensando assim, por que Deus permitiu, né, todo esse tempo de quarentena? Senhor, será que o teu propósito maior foi porque o Senhor queria levar a igreja para o lugar secreto? Porque às vezes a gente está tão ocupado em atividades, em eventos, né, congressos, seminários e tantas outras coisas. A minha igreja é cheia de eventos, né? E esse ano da pandemia não teve um evento, só os cultos, né? Só as lives. Mas será como é que ficou a nossa fé? Nós ficamos, né, com a fé assim, mais ou menos, porque não teve isso, não teve aquilo na igreja? Ou nós aproveitamos esse tempo de pandemia, de quarentena, para mergulhar na palavra, para mergulhar no lugar secreto, para mergulhar na oração, para ler livros cristãos, para ter os cultos domésticos em casa, né? Para voltar àquela igreja primitiva que os cultos eram nas casas. Como é que foi o seu tempo, né, de quarentena? O meu tempo de quarentena, o fruto foi esse livro. Né? Eu aproveitei o meu tempo, peguei a palavra que Deus liberou e coloquei em ação e comecei a escrever. E aí você pode pensar assim, ela é muito rica, né? A pessoa pensa que a gente é rica porque a gente lançou um livro. Mas pelo contrário, irmãos, eu não sou rica, eu vivo totalmente dependente de Deus, na minha área financeira também. E quando eu terminei de escrever o livro, eu comecei a orar, comecei a pesquisar as editoras, né? A editora fazia tudo e tal, tinha que estar R$8.000, ou então eu disse, Senhor, não tenho dinheiro, Senhor, como que vai acontecer? O Senhor já me liberou uma palavra, o Senhor já prometeu, sei que o Senhor vai fazer acontecer. E aí eu liguei para o irmão que trabalha lá na minha igreja, e aí, como é que nós vamos fazer, Ednilson e tal? Aí ele, você podia ir atrás de patrocinadores e tal, e você pode dar propaganda no livro, sei o que. Aí eu não me senti tão, eu disse, não, acho que eu não sinto paz fazendo isso aí, eu vou orar. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar. Olha, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ir para os cultos de oração, né? Ora no quarto, vai para os cultos de oração, vai para as vigílias, faz propósito de jejum. E aí, eu estava no ciclo de oração, na congregação da nossa igreja, e Deus usou uma irmã para mim. E Deus falou assim para mim, fique quieta, fique calada. Eu estou contigo nesse negócio e eu vou te fazer prosperar. Eu vou mandar a provisão. Aí eu, amém, glória a Deus. E aí eu descansei em Deus e eu fui agindo, né? A gente também tem que agir. Nós temos a palavra, a promessa, mas a gente também tem que dar os passos de fé, ser ousada. E aí eu fui agindo, né? Eu fui sendo ousada e eu disse assim, Senhor, eu quero um livro bonito, Senhor, com excelência, né? Eu quero te dar o meu melhor. Mesmo que isso custe caro. Mas o Senhor falou, eu sei que o Senhor vai mandar a provisão. E aí eu fui procurando, né? E eu pesquisei, e aí eu contratei a revisora textual, né? Para não sair nenhum erro ortográfico, nada. Né, e um valor caríssimo, e eu fui juntando dinheiro, e Deus foi abençoando, foi aparecendo, e eu paguei a revisora, e depois paguei a diagramadora também, né, mais um outro valor alto, e aí tudo bem, o livro ficou pronto quase no finalzinho do ano, e aí eu precisava do dinheiro para fazer na gráfica. Antes eu tinha um planejamento de colocar numa editora, para mim não gastar, para mim não investir dinheiro, e essa editora publicar por demanda.
Mas quando eu fui colocar o livro, eles não aceitaram, porque o livro ficou muito pesado, né? O arquivo, o livro, cada capítulo tem algumas imagens assim e tal. E aí não deu certo. E eu fiquei com meu coração triste. Eu disse, Senhor, e agora? Senhor, eu vou orar, o Senhor vai mandar a provisão. E eu já estava fazendo bazar na minha casa, comecei a vender algumas blusas na igreja. E a minha mãe, vamos fazer um caldo de carne. Minha mãe é muito boa na cozinheira, né? Fizemos um caldo de carne, vendemos após os cultos na terça-feira. E aí eu consegui um valor e eu queria publicar o livro até o final do ano para mim, justamente para me trazer para quando eu viesse para São Paulo. E eu consegui um valor para fazer 100 livros na gráfica. Eu disse, Senhor, amém, Jesus, 100 livros, já tá, glória a Deus, né? Eu quero ver o filho nascendo. E aí eu publiquei nos meus stories, né? Eu disse, irmão, estou muito feliz porque o livro vai sair, eu vou conseguir pagar 100 livros na gráficas e tal, agradecendo a Deus, muito feliz. E aí uma irmã da minha igreja viu os stories. No outro dia, ela me mandou uma mensagem, na hora do almoço, estava na minha casa. E quando eu li aquela mensagem, eu comecei a chorar. Minha mãe ficou preocupada. Disse, foi isso, menina? Alguém morreu? Eu disse assim, não, mãe. Uma irmã acabou de me ofertar R$1.000. Ela vai me abençoar, fazer mais livros na gráfica. E eu agradeci a Deus pela provisão de Deus. Como Deus é fiel, como Deus é limpo, né? E Ele provê todas as coisas, né? E assim eu consegui fazer a gráfica, fazer uma impressão, ainda consegui uma outra oferta. E eu consegui fazer 500 livros na gráfica, para a honra e a glória no nome de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra que eu quero trazer para você essa noite, aleluia. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que eu escrevi aqui no capítulo 9. Fala sobre rendição e entrega. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão, né? Depois que eu voltei da África, eu fiquei um tempo na minha igreja. Depois Deus me levou a morar no sertão. Eu morei 1 ano e 4 meses no sertãozinho, a umas 3 horas da cidade de Fortaleza, né? E a gente tomou de conta de uma congregação pequena lá na nossa igreja. E foi uma experiência maravilhosa ali naquele lugar, né? E naquele lugar Deus me abençoou. Deus me deu alguém, me deu um relacionamento, né? E sabe quando você espera tanto uma promessa, né? E aquela promessa se cumpre e você fica tão feliz, tão realizada. E assim aconteceu comigo. Mas para resumir a história, 9 meses depois, esse relacionamento acabou. E aí na mesma noite, eu orei ao Senhor e fui para o meu quarto e abri a Bíblia. E quando eu abri, eu estava na leitura anual da Bíblia, né? E na leitura do dia, Deus começou a falar comigo sobre a história de Abraão entregando o Isaac, entregando a promessa. Eu disse assim, meu Deus, Jesus está falando comigo mesmo. E aí Deus falou comigo naquela noite, né? Entrega o teu Isaac, entrega a tua promessa. E na mesma noite, Deus me mostrou um sonho também. E, irmãos, foram dias difíceis, eu chorei, porque aquilo que eu tanto esperava, aquela promessa que eu tanto esperava, né? Não somente isso, mas Deus tinha me trazido várias confirmações, sabe? Deus tinha falado comigo, me dado sonhos, não somente para mim, mas para as outras pessoas, porque eu não vou entrar no relacionamento se eu não sei se é a vontade ou o propósito de Deus. E Deus tinha falado comigo, Deus tinha me confirmado. E aí, algum tempo depois, Deus me trouxe essa palavra, mas eu ainda tinha esperança de que Deus podia fazer algo, porque Ele tinha me trago uma palavra de confirmação. E alguns meses depois, eu comecei a entender o propósito de Deus. E aí Deus falou profundamente comigo, né, sobre essa história de Abraão. Quando Deus pediu o filho para Abraão, Deus não estava querendo o filho de Abraão. Deus estava provando o coração de Abraão. Talvez Abraão começou a amar mais o filho, talvez Abraão começou a dedicar tempo com o filho, talvez Abraão, né? Talvez não fala na Bíblia que ele deixou de construir altares, né? Então, muitas vezes, aquilo que nós tanto esperamos, a promessa que nós estamos querendo, né? O sonho que nós tanto sonhamos que se realizou, aquele emprego que você tanto orou e Deus te deu, né? Aquele carro, aquela formação. Às vezes, Deus nos dá e muitas vezes aquela promessa, aquilo nos faz afastar de Deus. Ou nos faz perder o foco, ou nos faz mudar a direção das coisas.
E eu comecei a orar e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu amei a promessa mais do que a Ti, né? Porque não era isso. Eu entreguei meu coração completamente para Deus. E eu falei, Senhor, Tu és o amado da minha alma. Tu és o meu desejado. E o meu coração é 100% Teu, Senhor. Nada nem ninguém vai tomar esse lugar. E eu entendi que Deus estava provando meu coração, né, durante esse tempo, né? E aí, como a gente pode aprender com a história de Abraão? Ele fala que, Gênesis 22, 1 ao 2. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos, né, que Abraão foi. Mas uma coisa interessante, que Abraão ele não questionou ao Senhor. Que Abraão não demorou. Que Abraão não ficou, Senhor, mas o Senhor me prometeu ser pai de nações, né? Como eu vou ser pai de nações se você não está pedindo meu filho, né? E aí Abraão, ele não fez isso, ele não questionou. Abraão é um grande exemplo para nós de obediência radical. Ele é um grande exemplo de entrega, de rendição. Abraão simplesmente levantou na manhã e obedeceu. Porque Abraão, ele tinha um coração rendido ao Senhor. Ele tinha um coração entregue a Deus, sabe? De uma completa rendição, de uma completa entrega. Na manhã seguinte, ele estava fazendo aquilo que Deus pediu. Aquilo que Deus pediu. Abraão entregou. Abraão entregou. Deus estava provando ali onde estava o coração de Abraão, onde estava o amor dele. E Abraão estava provando para Deus, Senhor, o meu amor não está nessa promessa, o meu amor não está no meu filho, né? O meu coração, Deus colocou ele à prova, né? Fez com que Abraão tivesse uma escolha, né? Ou ele ia escolher a promessa, aquilo, ou ele ia escolher agradar o Deus da promessa. Aleluia. Muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus na nossa vida. Mas tudo tem um propósito, né? Muitas vezes uma prova que Ele permite, uma situação difícil, né? Uma doença. Tudo tem um propósito. Há um propósito em todas as coisas. Assim como Deus teve um propósito nessa história, esse relato de Abraão, o que ele viveu, como nós podemos aprender com ele? Como nós podemos? E aí eu aprendi, eu coloquei isso para a minha vida. Senhor, Tu me deu a promessa, mas eu te entrego, Jesus. Eu te devolvo, né? E eu sei que Tu és soberano para fazer muito mais do que eu penso. E Tu conheces tudo, né? Deus conhece o som do nosso coração. Ele conhece o tempo certo para todas as coisas. Então, em que nível está o nosso coração de obediência ao Senhor? Qual é o tamanho do seu amor por Deus? Será que o seu amor é um amor sacrificial? Será que aquilo que Deus está te pedindo, você tem coragem de entregá-lo a ponto, né? De fazer um sacrifício por Ele? Muitas vezes nós estamos agarrados a tantas coisas terrenas, sabe? Amando as coisas deste mundo. E muitas vezes Deus está nos pedindo para entregar, para dar, para render algo para Ele. E muitas vezes nós estamos segurando. E o que eu aprendo com a história de Abraão, é que Abraão, ele deu um filho. Mas Deus deu para ele nações. Oh, glória. Então, aquilo que Deus te pede, Ele tem o poder de te dar, né? De te voltar para você muito mais. Ele te pede um filho, Ele te dá uma nação. Aleluia. Glória a Deus. Qual nível de obediência você tem andado, né? Será se Deus te pedir algo nesta noite, você vai estar com o seu coração disposto a se render para Ele, a entregar para Ele? Tem uma canção muito linda, uma canção bem antiga que fala: tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. É muito linda essa canção.
né? Será que o nosso coração está disposto a entregar tudo por amor ao Senhor, né? Até a nossa própria vida. Eu me lembro que algum dos cultos agora que nós tivemos em dezembro na nossa igreja, Deus falou profundamente comigo. Teve uns cultos assim de avivamento que foram mais de 3 horas de culto, né? O pastor parou de pregar e ele sentou e o ministério de louvor veio e Deus começou a fazer um mover, e as pessoas não queriam ir embora. Assim, foram uns 3 cultos assim carreados, de noites mesmo assim de avivamento. Deus derramando um mover sobrenatural sobre a nossa igreja. E teve um desses cultos que Deus, no finalzinho, Deus começou a usar uma irmã para mim. E Deus falou profundamente comigo, né? Uma das coisas que eu estava preocupada, eu disse assim, Senhor, eu lancei o livro e tal, eu quero fazer muito uma festa de lançamento, Senhor. E eu não tenho dinheiro, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai prover e tal. E uma coisa tão específica, né? Deus realiza o desejo do nosso coração. E Deus falou comigo naquele dia. 2 coisas que ficaram marcadas. Ele falou assim, olha, se eu já te dei um livro, eu não sou capaz de te dar uma festa de lançamento. Eu disse, amém, Jesus. E outra coisa que Deus falou comigo, ele falou assim, hoje eu sei. Hoje eu sei que se for preciso você morrer por minha causa, você morrerá. Irmãos, como eu fiquei feliz naquele dia. Porque às vezes eu ficava pensando assim, se Deus me enviar para uma nação perseguida, né? Quantas nações o evangelho é perseguido, quantos povos não alcançados, né? A Somália, a Coreia do Norte, o cristianismo é perseguido, que as pessoas são colocadas em campos de concentrações porque é encontrado uma Bíblia dentro da sua casa, né? Quantas nações, na Nigéria, eu já ouvi testemunho de uma missionária na Nigéria mesmo, que ela falou que o esposo dela foi morto a tiro na frente dela por não negar Jesus. E eu ficava pensando assim, Senhor, se o Senhor me enviar para uma nação dessa, Senhor, será que eu estava disposta, Senhor, a morrer por tua causa, né? E nesse dia Deus falou profundamente no meu coração e como eu fiquei feliz, porque realmente eu me entreguei completamente para Ele. Eu rendi a minha vida totalmente para Ele. E o que eu quero falar para você essa noite, né? O maior nível de fé que nós podemos andar em Deus não é quando nós esperamos em Deus, é quando nós entregamos. Olha que nível de fé Abraão viveu. Ele sabia da promessa que ele ia ser pai de nações. E Deus estava pedindo a ele agora o filho da promessa. Olha que nível de fé. E ele foi, e ele entregou. Ele entregou. O que Deus está te pedindo? O que você precisa entregar a Deus? Qual é o seu bem mais precioso? Onde está o teu coração? Na Bíblia fala que onde está o nosso coração, né? Ali está o nosso tesouro. Nós possamos completamente nessa noite se render a Ele, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós viermos a ser, depositar diante do altar de Deus. Que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e não a nossa, né? A minha vontade quando eu era mais nova era outra. Os meus sonhos eram outros, né? Os meus planos eram outros. Mas quando eu decidi me render completamente a Ele, de viver a vontade dEle, né? Eu fui vivendo conforme Ele foi desenhando para mim, né? Os planos dEle. Ele não me mostra, né? Tudo titim por titim, não. Eu vou vivendo passos por passos, de fé em fé, de glória em glória, de ousadia em ousadia, né? Quando foi agora no final do ano, eu tive um desejo de participar de uma escola aqui no Dunamis Farm, aqui em São Paulo. E eles fazem uma escola de 21 dias, né? Eu disse, Senhor, como eu queria participar dessa escola, Senhor. Um novo tempo, novos lugares, novas pessoas. Ah, Senhor, como eu queria, Jesus. Senhor, se for tua vontade, Senhor, eu creio que tu vai mandar a provisão. E eu orei com fé. Orei com fé. E aí eu fui para o círculo de oração, né? Mais uma vez. E naquele círculo de oração, uma irmã teve uma visão comigo. E ela falou assim, olha, Kelane, eu estou vendo uma caixinha rosa. E essa caixinha rosa se abrindo e Deus está falando para você que Ele tem surpresas para você. Que Ele vai te surpreender esses dias. E eu pensava logo que era na área sentimental, né? Aí eu comecei a orar, amém, glória a Deus. E aí quando eu cheguei em casa, um ou 2 dias depois, uma amiga minha mandou uma mensagem para mim. E ela falou assim, olha, Kelane, Deus falou comigo. Eu estou depositando uma oferta para você. Eu disse, amém, glória a Deus. Né? E eu pensava assim que ia ser uma oferta normal, né? Como às vezes eu recebo 100, 150 reais. E quando eu abri a minha conta, irmãos,
era justamente o valor da escola que eu pedi para Deus. Irmãos, um valor de R$3.000. R$3.000. Uma pessoa ofertou na minha vida. Deus é lindo. Deus realiza os desejos do nosso coração, irmãos. E ela ainda depositou um valor a mais, R$3.400, porque eu pude dar o dízimo do valor sem tirar o valor da escola. E Deus fez. E aí eu vim para a escola, comprei a passagem, né? Vim para a escola e liguei para o pastor Melquides, eu vou para São Paulo, né? Marca umas igrejas aí para me pregar. Já a segunda vez que eu venho para São Paulo, a primeira vez a gente veio para fazer um encontro de casais com Cristo, né? Servimos nesse encontro, foi uma experiência maravilhosa. E uma coisa que ficou marcada, né, nesses dias, que foi justamente os dias que nós estávamos aqui. Deus levou o meu avô estava doente no hospital, e o meu avô, né, Deus levou, e a minha mãe voltou, né, não participou do encontro, e eu e meu irmão, como éramos líderes, né, muitas atividades, tinha poucas pessoas servindo no encontro, nós não pudemos voltar, né, e nós não pudemos participar do velório do meu avô. Então, assim, foi um tempo que ficou bem marcado, né, Deus trabalhou no nosso coração, mas foi assim um encontro maravilhoso. E aí eu fiquei alguns dias a mais depois do encontro, e o pastor Melquides preparou algumas igrejas que eu também ministrei, né, e aí quando eu vim dessa vez, eu falei para ele, né? E aí ele marcou e deu certo o livro. E aqui eu estou dizendo para você que vale a pena viver uma vida de entrega ao Senhor. Que vale a pena viver uma vida de rendição a Deus. Que vale a pena sonhar os sonhos de Deus, porque Deus é fiel. Deus faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos. Quando nós decidimos viver uma vida no centro da vontade perfeita de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia de rendição, de entrega, é aquela mulher que foi aos pés de Jesus. E ela derramou o que ela tinha de mais precioso. Né? Se nós formos estudarmos a fundo aquele valor daquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus, era um valor mais ou menos de um ano de trabalho. De alguém que tem um trabalho, né? E aquela mulher, o que ela tinha de mais precioso, ninguém precisou pedir. Jesus não pediu. Mas ela decidiu entregar aos pés de Jesus o que ela tinha de mais precioso. Porque ela sabia, né? Porque ela conhecia a pessoa de Jesus, porque ela amava, porque ela queria demonstrar o amor dela. Né? E ela quebrou aquele vaso de alabastro, aquele perfume diante de Jesus, diante dos pés de Jesus. Amém? O Ministério de Louvor pode vir, um teclado? Enquanto nós oramos, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estar aqui compartilhando, Senhor, daquilo que Tu fez na minha vida, Pai. Eu aprendi, Senhor, o poder, Senhor, do testemunho, Pai. Que aquilo que Tu fez na minha vida, Tu pode fazer na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Oh, Paizinho amado, Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Senhor, toca, Senhor, agora em cada coração, Pai. Em cada coração, em cada vida, Senhor. As pessoas que estão assistindo essa live, Senhor, nas suas casas. Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, Senhor. Visita agora, Pai. Senhor, vai liberando, Senhor, agora o Teu poder, a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, fala com ela, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Aquilo, Senhor, que nós precisamos, Senhor, entregar, Senhor, diante do Teu altar, Deus. Oh, Senhor, aquilo que está atrapalhando, muitas vezes impedindo, Senhor, a nossa vida, Senhor amado. Senhor, que nós precisamos, Senhor, abrir mão, Deus. Ou aquilo que nós amamos tanto, Senhor. Amamos tanto, Senhor, nós queremos depositar diante do Teu altar, Senhor. Oh, Jesus, recebe, Pai. Recebe as nossas vidas, Pai. Recebe os nossos sonhos, os nossos planos. Senhor, o nosso ano de 2021, Deus. Senhor, todos os nossos projetos, Deus. Senhor, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome cresça, Senhor. Que o Teu nome apareça, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Deus. Que toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que toda honra seja dada a Ti, Senhor. Não
não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, não somos nada sem Ti, Senhor. Tudo que temos é Teu, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Oh, Jesus, recebe, Senhor. Nos entregamos, nos rendemos completamente a Ti, Pai. Nos rendemos, Senhor, corpo, alma e espírito, Deus. A nossa casa, a nossa família, Senhor. A nossa cidade, a nossa nação, Pai. Oh, Senhor, rendemos diante do Teu altar, Senhor. Faz o Teu querer, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Nos ensina a Te amar, Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Nos ensina, Pai, que o nosso coração, Senhor, seja entregue totalmente a Ti, Senhor. Totalmente a Ti, Jesus. Totalmente a Ti, Jesus. Entregamos as nossas vidas, Senhor, totalmente a Ti, Jesus. Oh, Pai, recebe-nos, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, recebe as nossas vidas diante do Teu altar como sacrifício. Enquanto essa canção é ministrada, faça sua oração. Entregue a Ele, se renda a Ele. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Oh, Senhor, o que eu preciso entregar a Ti, Jesus. Entrega, se renda. As minhas mãos purificam meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui.
que a tua vontade seja feita, Pai. Oh, Senhor, que seja um tempo, Senhor, de novos sonhos, Pai. Que seja um tempo, Senhor, de algo novo, Senhor, de coisas novas, Pai. Oh, Senhor, que essa igreja experimente o avivamento, Deus. Oh, Senhor, que Tu venha, Senhor, aquecer os corações, Pai. Que Tu venha, Senhor, aquecer, Senhor. Oh, Senhor, trazer de volta o primeiro amor. Que Tu venha levar essa igreja a viver em novos níveis, Pai. Andar no sobrenatural, Senhor. A viver, Senhor, experiências contigo como nunca antes, Pai. Oh, Senhor, eu declaro, Senhor amado, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu fogo, a Tua Shekinah, Senhor, invadindo cada casa, cada família, Deus. Oh, Senhor Jesus, que eles venham experimentar, Senhor, o poder da rendição, o poder da entrega, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar a missionária Kelly aqui na frente, por favor. Gostaria nessa hora, irmãos, que vocês também estendessem suas mãos para cá, que nós pudéssemos abençoar a vida dela, o ministério dela, por onde ela passar, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela e muitas vidas sejam impactadas pelo poder de Deus através da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Ore juntamente comigo. Deus Pai, nós clamamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Nós estendemos as nossas mãos, Senhor, mas que não sejam, ó Pai, simplesmente nossas mãos, mas a Tua mão de poder nesta hora, a usar a vida dela, Pai, a guiá-la, a levá-la, Senhor, por tantos outros lugares, para ministrar a Tua palavra, para anunciar o Evangelho. Oh Pai amado, para levar as boas novas de salvação, ó Pai. A Tua palavra nos diz, ó Pai, quão formosos são os pés daquele que levam o Evangelho, que anunciam o Evangelho. Senhor amado, vem sustentando a vida dela, Pai, vem provendo, Senhor, vem, ó Pai, proporcionando que ela viva, ó Pai, experiências extraordinárias da Tua presença, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui intercedendo, Senhor, clamando, ó Pai. Oh Pai amado, porque o Senhor tem a chamado, tem enviado para falar do Teu amor, ó Deus. Pai amado, nós Te louvamos por isso, ó Pai, por ela ter correspondido ao Teu chamado, Senhor. Usa, ó Pai, a vida dela como instrumento de poder, por onde quer que ela estiver, ó Deus. Oh Pai amado, que vidas sejam impactadas no nome santo do Senhor Jesus. Eu declaro a Tua bênção no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém e amém, aleluia. Missionária, obrigado, Deus abençoe, viu? Foi um prazer tê-la aqui conosco, aleluia. Os irmãos podem se assentar por um instante. Irmãos, eu creio que a palavra do Senhor falou ao meu e ao teu coração. É necessário que nós entreguemos
o nosso melhor na presença